todos, a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Hoje eu estou emocionada. Estava ali, o que você já está chorando? Mas eu fico emocionada de ver as coisas como Deus faz. A fidelidade de Deus se cumprindo. A gente pode ver isso todos os dias neste lugar. Deus se mostrando fiel neste lugar. E o nosso coração realmente se enche de alegria. Amém? Vamos orar, queria orar ao Senhor nesta hora. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, nesta noite. Senhor, eu quero te agradecer pela tua fidelidade. Porque o Senhor, Pai amado, se mostra um Deus fiel. É um atributo do teu caráter, a fidelidade. E, Pai amado, nós podemos ver isso tão real neste lugar. Nós podemos sentir de maneira tão clara, Pai amado, tão palpável a tua presença neste lugar. Pai, eu quero me apresentar ao Senhor nesta hora. Senhor, me capacita a ministrar aquilo que está no meu coração. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá autoridade nesta noite para ministrar ao Espírito. Pai amado, nessa hora nós repreendemos e nós quebramos, Pai amado, toda a resistência gerada no Espírito e declaramos, Pai amado, todo Espírito levado cativo ao teu senhorio. E declaramos, Pai amado, que nesta noite o Senhor tem liberdade para agir neste lugar conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Queria cantar um pedacinho só. Só um pedaço. Aquela estava morta. Estava morto, agora vivo. Estava morto, agora vivo. Estava longe, mas agora perto estou. Estava morto, minha vida é uma canção. Estava cego, agora vejo. Estava cego, agora vejo. Eu não sei como, mas quando Ele me tocou, estava cego, agora vejo. Minha vida é uma canção. Minha vida é uma canção. Minha vida é uma canção. Estava morto, agora vivo. Estava morto, agora vivo. Então minha vida te eu dou. Te eu dou, então minha vida te eu dou. Obrigada. Amém? Pode se sentar. Acho linda essa canção. Porque se Deus não quisesse fazer mais nada na nossa vida, Ele já fez tudo, né? Nós estávamos mortos e hoje nós estamos vivos.
Estávamos cegos e agora nós vemos. Nós estávamos longe e hoje nós estamos perto. Se Ele resolvesse falar hoje, Leila, eu já fiz, não tem mais nada para fazer na sua vida. Eu falaria, Senhor, obrigado, porque por tudo que o Senhor já fez na minha vida. O mais importante Ele já fez. Amém? E acho que nós podemos declarar nesta noite essa música com verdade no nosso coração. Eu acho que cada um de nós temos experimentado o que é estar na presença do Senhor. Cada um de nós neste lugar podemos dizer que nós experimentamos do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Bom, como eu estava falando, ontem foi o culto do Força Máxima, nosso primeiro Força Máxima na sexta-feira. Que, né, por conta do altar familiar, o culto do Força Máxima passou para sexta-feira. E ontem nós estivemos aqui e o apóstolo Hélio estava ministrando uma palavra neste lugar. E aí nós também ontem demos a abertura a uma nova temporada de mais filhos. Será que você pode falar comigo assim, mais filhos? Ou você pode perguntar, mais filhos? Quantos já não nasceram esses dias? E o Senhor está nos dando mais filhos. E nós ontem declaramos neste lugar que nós estamos preparados para receber mais filhos neste lugar. E até o final do ano nós vamos ver este número dobrado. Nós vamos ver esta igreja dobrando o seu tamanho. Porque ontem nós declaramos, Senhor, nós estamos prontos para que o Senhor envie os teus filhos a este lugar. Porque este lugar é uma casa de paternidade. Amém? E isso foi liberado sobre as nossas vidas ontem. Os filhos espirituais virão a este lugar. Amém? Amém, amor? Os espirituais virão a este lugar. E ontem ele ministrou uma palavra que me fez lembrar de uma conversa com a minha mãe há 18 anos atrás. Quando eu comecei a namorar com o Kiko. Que nós passamos por uma situação no começo do nosso namoro. E a minha mãe nos deu uma estratégia. Que era uma estratégia de silêncio. E ontem na palavra ele falou a respeito de Josué. Quando eles foram tomar a cidade de Jericó. Da derrubada do muro de Jericó. E esse texto está lá em Josué. No capítulo 6, no versículo 10. Que diz assim. Eu vou lendo só para a gente ganhar tempo. Que diz assim, ó, porém ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo, não gritareis, e nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos digo, gritai, então gritareis. Será que você pode falar comigo? Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga. Então fala comigo, silêncio. E ontem quando ele ministrava a respeito disso, ele falou 4 palavras que foram importantes para a queda do muro de Jericó. Que foram elas, obediência, alinhamento, estratégia e silêncio. E quando ele falou silêncio, na hora eu comentei com o Kiko, falei assim, silêncio é uma estratégia de guerra interessantíssima. E eu creio que nós estamos entrando num novo tempo, numa nova estratégia. Sobre uma estratégia que é o silêncio. E em Eclesiastes, quando a gente vê também falando que há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, ele diz lá também que é tempo de estar calado e é tempo de falar. E ontem, quando o Senhor falou a respeito dessa estratégia de guerra, que é o silêncio, eu comecei a meditar nisso. E eu falei, Senhor, nós fazemos pouquíssimo uso dessa estratégia, do silêncio. Porque normalmente a gente fala de guerra e no meio da palavra eu vou falar isso, a gente já pensa em tantas coisas, porque a palavra ela é uma arma de guerra no mundo espiritual. Mas a gente faz pouco uso do silêncio na nossa vida. E nós podemos ver aqui em Josué ele usando o silêncio como uma estratégia. Quando ele foi rodear, ele falou assim, olha, não sai palavra nenhuma da vossa boca. Agora, no momento que eu falar, grita, todo mundo grita. E tem gente que acha que o silêncio, muitas vezes, é você se omitir,
Tem gente que acha que permanecer em silêncio muitas vezes é você se omitir, é você estar passiva numa situação, ou é você ser conivente com alguma situação, porque o pessoal fala consente, né, com alguma coisa assim, quem cala consente. Mas muitas vezes o silêncio, e neste caso o Senhor está nos dando o silêncio como uma arma de guerra. Então eu quero falar que nesta noite, hoje é uma noite de estratégia. Estava conversando com o Kiko, eu falei assim, nossa, eu vou ministrar sobre essa palavra hoje na ceia, hoje, e isso é uma palavra de estratégia. Né? A gente poderia pensar tantas coisas para ministrar na ceia, mas o Senhor está nos dando uma estratégia. E quando eu vi, nós estamos aqui ministrando sobre a vida do Pedro, eu falei, nós estamos num tempo preciso para o silêncio. Porque nós estamos num tempo de ver Deus fazendo muitas coisas. Nós estamos entrando num novo tempo. Nós estamos falando num tempo de colher frutos, nós estamos falando num tempo de portas abertas. Estamos num tempo de Deus mudar muitas histórias. Então nós estamos num tempo preciso para ficarmos em silêncio. Repita comigo, silêncio. E para cada guerra que nós travamos, o Senhor nos dá uma estratégia. Então o Senhor deu uma estratégia para rodear um muro, como nesse caso. Deu uma estratégia para Davi de pegar as fundas. A gente vê lá Gideão, ele indo com cântaros, com as tochas. E Deus tem sido preciso neste lugar em nos dar as estratégias. E a gente vai ver aqui também na palavra, a respeito do silêncio, e ontem foi muito bem falado sobre isso, a obediência. Assim, mas como que eu sei a hora de me calar, e quando eu sei que é o tempo de calar, e quando eu sei que é o tempo de falar? Deus nos revela, e para isso também Ele nos deu um líder, colocou uma paternidade sobre as nossas vidas para nos orientar e trazer também as estratégias de Deus sobre a nossa vida. E existem lutas que é tempo de nós ficarmos calados e também o tempo de gritar. E a verdade é que o nosso falar, o tanto que nós falamos, demonstra muito da nossa ansiedade, demonstra muitas vezes também as nossas inseguranças. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas que são ansiosas, que falam pelo cotovelo, se expõem demais por conta de uma insegurança ou por conta de uma ansiedade e não para de falar e fala coisas que não deve, fala na hora errada. E tem um versículo em Provérbios que diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios se destrói. Então a gente vê aqui uma chave. E isso é interessante, eu estou vendo as meninas sentadas ali. É algo que eu converso muito com o Caio e com a Bruna. Da gente aprender a se preservar. Porque, na verdade, com o tempo nós vamos nos amadurecendo, vamos ficando mais amadurecidos. E a gente vai aprendendo a filtrar um pouco mais aquilo que a gente fala. Mas às vezes nas crianças a gente precisa falar assim, guarda o seu coração. Não precisa falar para o seu amigo, para quem você gosta. Você não precisa ficar compartilhando as suas coisas. Isso é algo que nós devemos aprender desde cedo. A guardar a nossa boca. Aprendermos o momento de falarmos. E quando eu falo de silêncio, eu não falo de um silêncio que você vai ficar mudo e não vai mais falar com ninguém. Eu estou falando de um silêncio aqui de precisão nas palavras. Repita comigo, precisão nas palavras. Hoje eu vou falar para vocês repetirem bastante, eu estou achando que vocês estão quietinhos. Então, quando eu falo de silêncio, eu estou falando de precisão nas palavras, a respeito de sermos precisos, porque, como eu disse, a palavra é uma arma de guerra. E você guerrear em silêncio demonstra a sua autoridade e demonstra também a sua maturidade. Então, a maneira como você guerreia demonstra a sua autoridade e a sua maturidade. Eu não sei se você já viu duas pessoas discutindo, duas pessoas imaturas. Você já viu duas crianças discutindo? Dois adolescentes? Ou um casal de namorado imaturo brigando? Como fala coisas que não deve? Como machuca um ao outro? Com coisas simples. E sai falando. Hoje nós vemos em situações que a gente aconselha mulheres, quantas mulheres feridas pela palavra, muitas vezes, do seu marido, que às vezes desqualifica,
desqualifica às vezes sua esposa, fala assim, você não serve para nada. Ou fala, eu falo assim, nossa, mas você não faz nada, você fica o dia inteiro em casa. Isso, se você quer matar uma mulher, é falar isso. Fala assim, nossa, você não trabalha, você fica o dia inteiro em casa e não deu tempo de você fazer isso. Isso é você desqualificar a sua esposa através das suas palavras. Quantos maridos se sentindo desonrados pela palavra da sua esposa? Mulheres que não sabem honrar os seus maridos. Quantos filhos que são frustrados, ou quantos filhos machucados, ou quantos filhos que são podados no seu propósito pela palavra dos seus pais. Quantos líderes são alvos muitas vezes dos seus liderados. Às vezes numa empresa, você desqualifica o seu chefe, ou você afronta o seu chefe pelas suas palavras. E é tão interessante que hoje a gente vê no mundo tantas coisas assim, e eu não gosto dessa frase que fala assim, eu não sou responsável por aquilo que você entende, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Mas nós temos sim que saber o momento que nós falamos, o lugar que nós estamos falando, porque sabemos que a palavra é uma coisa que não volta atrás. E você sabe que quando eu estava falando dos casais, o mais duro é que quando você muitas vezes senta com o casal junto ali na frente, a pessoa fala assim, mas eu não penso isso de verdade. Eu só falei isso num momento de raiva. Mas você falou. Pode ser que você não pense, mas ali na hora, a maneira de você falar demonstrou o que estava no seu coração, que talvez era a sua insegurança no meio da briga, talvez era você querer se sobrepor na briga e você querer falar aquilo, e para você vencer a briga você fala um monte de coisa. E na verdade, com tudo isso você está demonstrando o quê? Uma imaturidade. Então as nossas palavras demonstram sim a nossa autoridade e a nossa maturidade. Por isso eu estava falando que nós vamos entrar agora numa nova estratégia. Podemos dizer que estamos maduros. Vamos entrar numa nova estratégia de guerra, que é o silêncio, de sermos precisos com a nossa palavra. Muitas vezes a gente, por não saber lidar com os nossos sentimentos, ou com as nossas ansiedades, com os nossos medos, atropelamos tudo e falamos coisas que não devem. Pessoas que manipulam uma situação com as tuas palavras por uma insegurança. Pessoas que correm antes do tempo para resolver uma situação. E eu tenho aprendido na minha vida o silêncio. Tenho aprendido de verdade na minha vida. Existem situações que acontecem na nossa vida que você fala assim, Deus, eu não sei como agir. E Deus fala, permaneça em silêncio. Porque eu sei que qualquer tentativa minha de tentar resolver na hora, ou no meu medo, ou na minha ansiedade, eu sei que vai dar alguma coisa errada. E eu tenho aprendido a descansar em Deus e ver Deus resolver cada uma das situações. Deus não tem falhado. E Deus tem permanecido fiel. E só um parênteses, eu já compartilhei com as mulheres aqui uma vez, a respeito do silêncio, que muitas das vezes nós roubamos a oportunidade do outro pela nossa ansiedade. Isso é algo que eu já conversei muito com o Kiko. E situações que a gente vê assim, essa situação poderia ser tomada dessa maneira, ou isso poderia ser conduzido dessa maneira. E eu poderia chegar e falar assim, olha, acho que nós devemos fazer isso, isso, isso e aquilo. Em relação à educação dos filhos. Mas existem situações que eu falo assim, eu prefiro orar. Porque eu sei que se eu falar, eu vou estar roubando a oportunidade muitas vezes dos meus filhos ouvirem a voz de Deus e eles tomarem uma atitude por eles mesmos. Como esposa, muitas vezes a gente rouba a oportunidade do nosso marido. A gente fala assim, bem, vai lá, faz isso. Mas a gente não espera o Espírito Santo falar com ele e ele tomar uma decisão e ter a experiência dele com Deus. Muitas vezes a nossa ansiedade e a nossa pressa de querer falar nos faz roubar a oportunidade de muitas pessoas. E nós mulheres temos muito isso. Porque nós mulheres temos necessidade de falar não sei quantas mil palavras a mais do que os homens. Então, muitas vezes a gente parece aquele rabugento do desenho, não é da minha época, mas eu conheço o cachorrinho,
que é o... Qual que é o nome dele? Não é da sua época? O Anderson falou hoje do cachorro. É da época do Anderson. Como? O Mutley, que fica o tempo inteiro rabugento, resmungando. A mulher, ela tem muito disso. Às vezes ela tá lá na pia, e ninguém vê meu valor, ninguém vê o que eu tô fazendo, ninguém tá falando isso aqui, e fica o tempo inteiro soltando palavras. O tempo inteiro liberando coisas da sua boca. Ou ela resmunga, ou ela murmura, mas ela tá ali, falando sozinha. E com isso a gente vai soltando palavras, sendo que as palavras são as armas de guerra mais poderosas que nós temos. E nós ficamos ali, e reclama, e fala assim, meu marido não vê isso, e meu filho só faz bagunça, e minha filha não isso, e paranã, e ficamos o tempo inteiro liberando palavras no mundo espiritual. O mundo espiritual se move por palavras. Por isso nós estamos num tempo de estratégias, de silêncio sobre as nossas vidas, de filtrar tudo aquilo que sai da nossa boca. Fale comigo, é tempo de se calar. Nós precisamos aprender a dominar a nossa ansiedade, o nosso medo do amanhã. Tem uma passagem na Bíblia de Esther, que as mulheres também já ouviram, que nós já pegamos o livro de Esther, já estudamos Esther até dizer chega. Mas Esther, ela foi sábia nas palavras dela. Estavam tramando contra o povo de Esther. E o tio dela falou assim, Esther, vai interceder diante do rei por essa situação. Você está aí para isso, para este tempo. E ela falou assim, então tá bom. Põe o pessoal para interceder, para jejuar por mim que eu vou. E ela preparou um banquete para receber o rei. E diz que o rei foi. E ela era para ela ali naquele jantar interceder ao rei pelo seu povo. Você acha que Esther chegou naquele banquete e vomitou tudo para cima do rei? E disparou, falava assim, olha rei, a Amã está fazendo isso, está acontecendo isso, e meu povo isso, meu povo aquilo, aquilo outro, não sei o quê. Não, ela foi estrategista naquele momento. Ela falou, rei, volte amanhã. E em vez dela em um jantar resolver tudo, ela falou, volte amanhã. E nesse volte amanhã de Esther, ela deu tempo para que Deus agisse ao seu favor. E é isso quando eu falo de roubar oportunidades, talvez ela pudesse chegar ali e falar assim, olha rei, está acontecendo isso, isso e isso. E pode ser que o rei atendesse sim ao pedido de Esther. Mas se ela fizesse isso, não ia ter essa parte mais linda, que foi do rei perder o sono nesta noite e ver aquilo que Mordecai ou Mardoqueu tinha feito por ele. Ela teria roubado essa oportunidade do rei querer honrá-lo. E eu sei que ali naquela hora ela conseguiu dominar a sua ansiedade e falar, rei, volte amanhã. Volte amanhã. Ela soube trabalhar junto naquilo que Deus tinha sobre a vida dela. Ela foi estrategista. Ela deu tempo de Deus agir. Ela foi sábia. Ela foi sábia. Repita comigo. Silêncio. Uma estratégia de guerra. Nós pecamos muitas vezes por muito falar. Nós pecamos muitas vezes porque não sabemos filtrar aquilo que sai da nossa boca. E no Retiro das Mulheres, a Suca ministrou um versículo que eu tenho guardado muito no meu coração. Quando fala a respeito de Maria, que ela ia vendo as coisas a respeito de Jesus, da palavra que havia sobre Jesus. E Maria, muito sábia, diz assim, e Maria guardava todas estas coisas, meditando no seu coração. Por isso eu tenho certeza que nós estamos entrando num novo tempo. Grandes palavras têm sido liberadas sobre nós. Deus está se movendo neste lugar de maneira precisa. Deus está abrindo portas neste lugar. E sabe o que Deus tem falado para nós? Guarde todas estas coisas, meditando no seu coração. Ela não saiu por aí falando assim, olha, você sabe Jesus, o meu filho? Ele é isso, isso, isso. E ele fez isso, e essa palavra está sobre ele, e ele estava lá conversando com não sei quem. Mas diz que Maria observava todas essas coisas e guardava
meditando no seu coração. E eu guardei isso no meu coração, porque hoje a gente vê muitas pessoas, ou muitos ministérios, ou muitos cantores fazendo autopromoção. Esses dias eu estava lendo o verso de um DVD, até estava na sala do meu pai com a Camila. Eu falei assim, gente, olha quantas qualificações a pessoa coloca a respeito dela mesma. Às vezes a gente não sabe guardar as coisas que Deus nos dá, as palavras que Deus nos dá, para que Deus nos ache. Mas muitas vezes sai fazendo autopromoção. Olha, existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu sou essa pessoa. Olha, e não sei o quê, e fazendo propaganda de nós mesmos ou de mim mesma. Mas todas as palavras que nós ouvimos da parte de Deus, nós guardamos no nosso coração e meditamos. Porque se nós temos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, já foi ministrada neste lugar, ela se cumprirá. Deus não falhará. Tem um versículo na palavra que diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará para Ele vazia, sem que antes cumpra com o seu propósito. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, não precisa ficar por aí, ei, eu tenho uma palavra. Ei, olha o que está sobre a minha vida. Olha quem eu vou ser no futuro. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Mas guarda ela no seu coração, que as coisas vão se movendo, para que você cumpra com o que Deus tem sobre a sua vida. Nós não precisamos de autopromoção. Nós falamos sobre isso com mulheres de dimensão mundial. É Deus que nos acha. Deus vê, opa, o Henrique está ali? Henrique, vem cá. O Henrique não precisa falar assim, olha, eu sou um excelente músico, eu faço isso, eu faço aquilo. Opa, se Deus coloca a mão sobre ele, Deus vai cumprir com aquilo que Deus tem sobre a vida dele. Nós estamos num tempo de guardar o nosso coração, porque estamos perto de Deus cumprir as suas promessas sobre nós. É isso que Deus está falando. Eu estou perto de cumprir as minhas promessas sobre as suas vidas. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração, guarda a sua boca. Em Apocalipse, esses dias nós falamos sobre isso. Em Apocalipse diz um versículo a respeito de Jesus, que diz assim, e ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha que lindo isso, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Tem coisas que Deus fala a seu respeito, que guarda para você, irá se cumprir. Ninguém sabia, só Jesus sabia o nome que estava escrito. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Não se exponha no mundo espiritual. Não se exponha diante dos teus inimigos. E se por um acaso, se o Senhor quiser que os teus inimigos saibam a palavra que está sobre a sua vida, Ele mesmo fala. Nós falamos isso a respeito de Gideão. Quando fala lá, o Senhor fala assim, olha Gideão, se você estiver ainda com medo, vai até o arraial do inimigo e vê o que eles estão falando a teu respeito. E ele chegou lá e os inimigos estavam falando, nossa, essa noite eu tive um sonho, que acontecia isso. E eles chegaram à conclusão de que era o exército de Gideão. E esses dias aconteceu uma situação muito interessante. Eu e o Kiko recebemos uma palavra profética muito particular a respeito da nossa vida. Num dia à noite, né? Num dia à noite. No dia seguinte, ou uns 2 dias depois, ele foi ter uma reunião de trabalho. E falaram para ele assim, nossa, eu ouvi falar isso de você. Era exatamente a palavra profética que tinha recebido uma noite antes. E como que essa palavra correu desse jeito? Se Deus quer que os seus inimigos saibam da palavra que está sobre a sua vida, Ele mesmo fala. Não precisa você ficar fazendo propaganda da palavra que está sobre a sua vida. Mas guarda ela no seu coração. Não se exponha. Não se exponha. Vamos ser estrategistas naquilo que Deus está falando. Vamos ser fiéis àquilo que Deus está nos trazendo para este tempo. Deus irá cumprir. Você não precisa ficar ansioso da maneira como as coisas irão acontecer. As coisas irão se cumprir. Às vezes existem pessoas que recebem palavra profética e chegam para nós e falam assim, olha, eu recebi essa palavra, então amanhã eu estou fazendo isso e aquilo. Eu falo assim, calma, guarda estas coisas no teu coração. Caminhe sim em cima das palavras que você recebe, mas guarda.
Não faça as coisas no ímpeto, não faça as coisas no impulso, mas medita as coisas no seu coração. Medita. Nós temos visto Deus fazer isso neste lugar. E você sabe quem foi o maior estrategista de todos que lutou em silêncio? Quem foi que lutou em silêncio? Senão o amor da nossa alma. O amado, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Ele foi estrategista. Ele lutou em silêncio. Você não vê ele por aí fazendo propaganda dele mesmo. Você via sim que os sinais e maravilhas o acompanhavam. Mas você não via ele fazendo propaganda dele mesmo. Contanto que a gente vê ele lá diante de Pilatos, falou assim: se você estão dizendo isso de você. Quer ver? Eu vou ler o trecho. E foi Jesus apresentado, se vocês quiserem ler depois Mateus 27, que diz assim: e foi Jesus apresentado, na minha versão está o presidente, eu não gosto dessa versão, e o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ele não falou: não, eu realmente sou o rei dos judeus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele falou assim: nenhuma palavra saiu da sua boca. Você vê que quando Jesus foi preso, que Judas vem até ele para dar um beijo para identificá-lo. Você não vê ele também se debatendo. Você vê que na hora Pedro quis defendê-lo. E ele falou: não. Sabe por quê? Porque ninguém o matou, mas ele se entregou por amor, por mim, por você. Ele foi em silêncio, como diz a palavra em Isaías, que diz assim: foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Foi assim por mim e por você. Ele permaneceu em silêncio, porque ele se entregou por mim e por você. E ele respirava propósito. Você lembra que nós aprendemos no domingo passado? Que nós aprendemos, Maria chegava e falava assim: olha, acabou o vinho. Que ele respondia com outra pergunta: não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora, ainda não é o meu tempo. Porque ele respirava, ele transpirava propósito o tempo inteiro. Quando você sabe o seu propósito e aquilo que está sendo gerado sobre a sua vida, você não precisa perder tempo se justificando. Você não precisa perder tempo na sua vida falando quem você é. Há um propósito, então segue o seu propósito. Segue aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E guarda o teu coração, guarda a tua boca para estes dias. Porque está perto de Deus vir e se mover nessa situação, como nós aprendemos. Não precisamos ficar falando. Ele não precisava ficar ali se declarando, mas ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, porque ele sabia o que iria acontecer depois disso. Ele sabia o que iria acontecer. Precisamos saber o tempo de calar, assim como ele soube o tempo de se calar, mas ele também soube o tempo de gritar. Ele não foi à cruz esperneando. Ele não foi à cruz batendo boca. Olha, vocês estão fazendo isso comigo, mas vocês vão ver quem eu sou. Vocês vão ver o que vai acontecer comigo. Vocês vão ver. Eu estou fazendo isso por vocês e vocês não reconhecem. Ele foi mudo e ele soube o tempo preciso de gritar. E daí ele gritou. E daí ele gritou. Ele foi àquela cruz, em silêncio, como diz a palavra. E num determinado momento ele gritou: está consumado. E naquele lugar ele gritou: está
consumado. E todas as coisas foram conquistadas naquela hora. E todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés naquela hora. Porque Ele soube o tempo de permanecer em silêncio. E Ele soube o tempo de gritar: está consumado. E naquele momento, naquele lugar, eu fui feita filha. Porque diz a palavra que o véu do tempo se rasgou de cima a baixo. E nada mais naquela hora nos separava do amor de Deus. Nada mais nos separava. E Ele escolheu ir mudo, como uma ovelha matadouro, por mim e por você. E nessa noite nós estamos numa noite de ceia, numa noite de celebrar aquilo que Ele fez por nós. E nós precisamos aprender com isso nesta noite. Precisamos assim amadurecer e aprender a guerrear em silêncio. Ele guerreou em silêncio porque ele sabia da autoridade que estava sobre a vida dele. Ele não precisava provar nada para ninguém. Assim como nós hoje sabemos a autoridade que está sobre nós, dado por Cristo a nós. Não precisamos ficar justificando, batendo boca e falando e dando munição na mão do diabo. Porque quem mais dá munição na mão do diabo somos nós com as nossas palavras. E você sabe, só um parênteses, que faz tempo, né, que eu tô com, né, para falar, tô com isso meditando no meu coração. Você sabe que às vezes as pessoas se perdem no falar, até mesmo às vezes para falar de Cristo. Esses dias eu estava conversando, acho que foi com o Kiko. Eu falei assim, às vezes as pessoas acham que Jesus é uma mercadoria. Às vezes a gente tem tanta ansiedade no nosso coração para que as pessoas venham conhecer a Cristo, que nós falamos assim: venha para Cristo e seus problemas se acabarão. Venha para Cristo e você vai ser sempre feliz. Venha para Cristo que isso, aquilo lá. Venha para Cristo e não sei o que, não sei o que. Às vezes nós queremos vender como se a pessoa viesse a Cristo e todos os seus problemas se acabassem. Às vezes nós queremos vender a Cristo como se fosse uma varinha mágica, que você vem e tudo se transforma. E daí, sabe o que acontece muitas vezes que a gente ouve? Nossa, mas depois que eu me converti, parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente queremos vender e falar da vida com Deus como um produto. Venha para Cristo. Venha, aqui você terá uma família assim. Venha para Cristo e não sei o quê. Enquanto na verdade a gente não manifesta paixão por esse Cristo que muitas vezes nós estamos falando. Nós precisamos muito mais de paixão do que palavras. Nós precisamos muito mais viver essa paixão. Nós precisamos muito mais viver esse amor do que simplesmente falar com palavras. Nós estamos falando de mais filhos. Nós estamos falando que estamos preparados para mais filhos. E nós não vamos atrair estes mais filhos a este lugar através das nossas palavras. Nós vamos atrair estes mais filhos através de uma vida genuína com Deus. Que seja o que for que você passe, você não larga dele. Seja o que for que aconteça na sua vida, você não larga dele. Daí as pessoas vão falar: vale a pena, eu quero conhecer Jesus, porque ele é apaixonada por ele. Eu não quero que as pessoas venham a Jesus por aquilo que eu falo dele. Eu quero que as pessoas venham a Jesus por aquilo que eu manifesto dele. Por aquilo que elas podem ver em mim, uma paixão por ele. Eu tenho um sonho na minha vida de um dia pregar sem falar nada. Porque eu não quero convencer ninguém com palavras. Palavra você vende um produto. Cristo você vive na sua vida. Daí você manifesta o que ele fez por você. Você não vai falar: venha a Cristo porque ele mudou a minha história, porque ele mudou a história da minha empresa. Você vai falar: venha a Cristo porque eu conheci, eu me apaixonei por ele, por aquilo que ele fez por mim. Porque coisas, gente, vão e vêm. Um dia você está bem, um dia você não está bem. Mas a paixão não muda. Você sabe que vida com Deus não te livra muitas vezes de ansiedade. Vida com Deus muitas vezes não te livra de insegurança, de sentimento de insegurança. Nós passamos por todas estas coisas. Nós passamos por tudo isso. Tem dias que você fala: Senhor, para onde eu vou? Tem dia que você fala: Senhor, o que vai ser do meu amanhã? Tem dia que você se derrama diante de Deus com o seu coração contrito.
Mas nada disso me faz largar do meu Senhor. E você sabe o que as pessoas precisam ver em nós? Paixão. As pessoas não querem ver o resultado disso. As pessoas querem ver paixão. Porque se não tiver resultado nenhum na minha vida, todavia eu vou continuar apaixonado por Ele. É isso que tem que ser verdade na nossa vida. É isso que tem que ser verdade. Precisamos parar de querer vendê-lo. E precisamos apresentá-lo através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Se Deus falar hoje, não vamos mudar nada. Senhor, tudo bem, eu não tenho outro lugar para ir a não ser a tua presença. Leila, não vou fazer nada. Senhor, tudo bem, daqui eu não saio, para onde eu vou? Nós precisamos ser apaixonadas pelo Senhor. Mais do que falar. Mais do que falar. Nós viemos aqui e cantamos canções profundas ao Senhor. Senhor, que a minha vida cante a Ti. Que a minha vida seja uma canção que manifeste o Senhor. Eu quero viver isso na minha vida. Eu não quero que isso sejam palavras soltas. Eu não quero que isso sejam palavras de uma canção. Nós precisamos aprender a manifestar um Cristo que é fiel. A um Deus que é fiel, hein, Andréia? Outro dia eu conversava com a Andréia. Falei assim, se Deus fizer das coisas da maneira como eu penso, amém. Se Deus não fizer da maneira como eu penso que se fosse o melhor, eu vou continuar falando, Ele é fiel. Eu sempre vou continuar falando que Ele é fiel, porque os caminhos dele são sempre melhores do que os meus. Os pensamentos dele sempre são maiores do que os meus. Então, se não acontecer do meu jeito, eu vou falar, Deus, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. E nós vamos aprender dia a dia a confiar neste Deus. Vamos dia a dia aprender a confiar neste Deus. E quando eu falo aqui de palavras, não estou dizendo que nós não erramos através das nossas palavras. Tem dia que sai palavra mesmo da nossa boca. Tem dia que acontece. Mas nós estamos amadurecendo nisso. Porque a gente amadurece a partir do momento que nós começamos a conhecer o Deus a quem nós servimos. Se eu conheço, como nós temos conhecido um Deus que é fiel, eu não tenho por que me atropelar em palavras. Se eu tenho conhecido um Deus que é fiel, eu não preciso me antecipar àquilo que Ele vai fazer. Eu posso descansar e confiar que aquele que é fiel, que aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir ao seu tempo. Amém? E tem um trecho em Romanos, e aqui eu termino. Romanos capítulo 8, versículo 32. Não, do 32 ao 39. Quem quiser abrir, pode abrir, porque é um trecho longo. Aí você me acompanha que fica mais fácil. Que, como eu disse, não quer dizer que a vida com Deus não nos livra de alguns sentimentos. E diz assim... Vamos nos colocar de pé. Vamos ler esse trecho em pé. Eles colocaram ali, ó, se você quiser acompanhar ali. Diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que eu vou querer me justificar que eu tenho Deus quem me justifica? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Há alguma condenação sobre nós? Não há condenação nenhuma sobre nós, porque Cristo morreu em nosso lugar e Ele ressuscitou para que nenhuma condenação houvesse sobre as nossas vidas nesta noite, amém? E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém, igreja? Será que você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nenhum desses sentimentos que foi falado neste lugar, nenhuma dessas situações pode nos separar do amor de Deus. Tudo aquilo que Ele precisava ter feito para demonstrar o amor dEle por você, Ele já fez na cruz do Calvário. Amém? E hoje nós estamos num tempo de celebração por aquilo que está por vir, por aquilo que Deus já tem manifestado, mas diante dos nossos inimigos nós vamos permanecer em silêncio, que Deus está se movendo em nosso favor. Amém? Amém.